Esse senhor que aparece aí na foto, todo sorridente e fazendo o gesto típico dos revolucionários contemporâneos, é Luiz Marinho, ministro do Trabalho do governo Lula. Marinho é petista e sindicalista de longa data. Eu duvido que ele tenha trabalhado de verdade um só dia na vida. E se trabalhou, eu duvido que ele tenha gostado. Duvido que tenha procurado tornar o mundo melhor por meio do trabalho. Afinal, sindicatos e a política servem sobretudo para isso, para reforçar a ideia do trabalho, não como uma bênção, como um meio de se alcançar a realização e a felicidade, e sim como um castigo. Pois, a mando de Lula, esse senhor aí está encarregado de destruir cerca de 1,5 milhão de empregos. Como? Tornando o serviço de aplicativos como a Uber e o iFood economicamente inviáveis no Brasil. É o jeito petista de pensar. Ou a pessoa trabalha com os direitos da nossa CLT fascistoide, ou não trabalha. Questionado sobre a possibilidade de aplicativos como a Uber deixarem o Brasil, como já aconteceu em países que tornaram o serviço inviável, Marinho, com a soberba típica dos canalhas bem-intencionados, disse que não se preocupa, que se for o caso, ele manda os Correios criarem um aplicativo semelhante. Que tal? Não foi por falta de aviso. Antes das eleições, Lula deixou bem claro que ele, ou melhor, que os petistas que o controlam odeiam a nova economia. Essa economia representada não só, mas principalmente pelos aplicativos de transporte e entrega. Uma economia baseada na liberdade. Aqui, por exemplo, você escuta Lula falando sobre isso no podcast Flow, de Monark. Isso antes do Monark se tornar inimigo de Alexandre de Moraes. Por exemplo, esse pessoal que trabalha, sabe, com aplicativo. Esses caras têm uma regulação, eles têm que ter jornada de trabalho, eles têm que ter, sabe, descanso semanal remunerado. Eles têm que ter algum direito, porque inventaram que eles são empreendedores, eles não são empreendedores, cara. Aqui, Lula repete o argumento num debate. Não é possível que o trabalhador hoje estique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer. Aqui ele fala sobre o assunto na propaganda oficial. Companheiro, você que trabalha no aplicativo, você muitas vezes carrega comida nas costas, sentindo o cheiro da comida e não tem dinheiro para comer. Você não tem descanso semanal remunerado, você não tem férias, você não tem 13º. Você não tem o direito de tratar a sua mulher quando ela fica doente ou quando ela precisa dar luz de uma criança. Então é preciso restabelecer os direitos dos trabalhadores. E, mais recentemente, Lula falou sobre o assunto num discurso para os seus amigos sanguessugas, digo, sindicalistas. Para a gente acabar com essa história de que o trabalhador trabalhar em aplicativo, ele é um microempreendedor. Ele não é um microempreendedor. Ele percebe que ele não é microempreendedor quando ele se machuca, quando ele fica doente, quando quebra a moto, quando quebra o carro. O bom de ver e ouvir essas falas em sequência é notar o uso das mesmas figuras de linguagem, dos mesmos argumentos. O mesmo sentimentalismo barato, contido na ideia de que o entregador de comida está passando fome. O uso insistente do discurso de que o trabalhador tem direitos e nenhum dever. A ideia de que a relação de trabalho é sempre uma luta entre o patrão e o empregado e não uma relação de colaboração. Enfim, a cartilha marxista toda, baseada na inveja, na preguiça, no ressentimento e, por fim, na revolução. Não que a Uber, o iFood e outras empresas do gênero sejam assim um primor, um exemplo para o capitalismo e para o liberalismo. Pelo contrário, essas empresas geralmente tendem ao monopólio e isso é péssimo. Mas não se resolve um problema causando outro, ainda maior, né? De acordo com os dados mais recentes do IPEA, dados de 2022, essas empresas de transporte e entrega empregam 1,5 milhão de pessoas no Brasil.
A maioria delas, homens negros e pardos com menos de 50 anos. Em média, motoristas de aplicativo ganhavam, em 2016, R$ 2.700 por mês, enquanto os entregadores tinham uma renda de R$ 1.500 mensais. Essa renda, obviamente, é bem variada e depende, sobretudo, de quanto o motorista e o entregador está disposto a trabalhar. É pouco? É, mas qual a alternativa? O desemprego? A dependência do Estado? Sem falar que, para muita gente, o trabalho com aplicativos é uma forma de garantir uma renda extra e não a principal fonte de renda. Se o governo decidir intervir nesse setor da economia, e tudo indica que ele fará isso, o que será dessas pessoas? O que será de toda a cadeia de consumo? Essa é a forma petista de, entre aspas, melhorar a vida do trabalhador, não distribuindo a riqueza de forma justa, como eles dizem, e sim tornando todos iguais na miséria. Aliás, enquanto eu escrevia este vídeo, surgia a notícia aí de que o ministro Luiz Marinho, ele de novo, pretende mexer também na lei que regulamentou os microempreendedores individuais, os famosos MEI. É a tal coisa. Motoristas, entregadores e MEIs preferem a liberdade, a flexibilidade e os ganhos por produtividade que esse tipo de trabalho oferece. As empresas de aplicativo também preferem relações de trabalho mais livres, mais flexíveis. Mas o governo Lula, inspirado por ideias enferrujadas e cheias de teia de aranha, prefere ter que cuidar de 1,5 milhão de empregados. Por burrice ou maldade, eu não sei. Você decide. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu comento a tentativa de cancelamento do ex-presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, que cometeu a ousadia de dizer que o carnaval é uma M. E aí eu aproveito para perguntar a você se você concorda ou não. Carnaval é ou não uma M? Para assinar a Gazeta do Povo, clique no link que você encontra na descrição deste vídeo. A Gazeta do Povo está completando 104 anos e, para celebrar a data, está com uma promoção especial de aniversário. Assinando o plano anual, você ganha 50% de desconto. São mais de R$ 150 de economia. Sem falar que assim você apoia um jornalismo baseado em convicções, que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. E, por favor, deixe também o seu like e comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal da Gazeta do Povo. Falta pouco para chegarmos a 1 milhão de inscritos. Ative o sininho, chame os amigos. Até amanhã. Esse é o momento de você assinar o jornal que tem coragem de defender a liberdade, a família e o nosso país. A Gazeta do Povo está completando 104 anos e vai garantir o seu acesso ilimitado. Comemore conosco, assine a Gazeta do Povo em fevereiro e ganhe 50% de desconto. Acesse gazetadopovo.com.br.